Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando e eu até digo assim, rezando com você sobre o tema família. Como é que a gente pensa a nossa vocação à família hoje, não é? A gente está insistindo nisso e acho que ao longo dessa semana que passou também vocês tiveram essa reflexão aqui, porque para nós isso é importante, não tem como a gente pensar a nossa vida se não for dentro de um seio familiar. E o seio familiar é onde brotam muitas coisas, as alegrias, as tristezas, tantas coisas que nos fazem pensar um pouco melhor sobre o nosso papel hoje, não é? É tão bonito quando a família ela consegue se reconciliar diante das dificuldades. É tão bonito quando a família consegue entender assim, olha, quanto desafio a gente tem por aqui. É sempre muito bom quando cada um na família sabe respeitar o valor do outro, a individualidade do outro, quando sabe colocar diante de Deus as suas preocupações. E eu acredito que nada apaga isto, viu? É claro que nós não somos perfeitos e nem queiramos ser como nós entendemos a perfeição, livre de erro. É uma das bobagens que passa pela nossa cabeça quando a gente pensa a perfeição a partir disso. Olha, eu sou uma pessoa perfeita, não tenho erros. Isso não existe. O que existe é uma construção daquilo que nós entendemos como perfeição. Olha, eu quero ser uma pessoa de bem, eu quero ser uma pessoa que ajude o outro, eu quero ser luz para o outro, quero caminhar melhor, sendo uma pessoa íntegra, honesta, justa e assim por diante. Dentro disto, os nossos erros vão aparecendo. Então, isso é a busca da perfeição. Quando a gente tenta ser uma família perfeita, onde não existam erros, dificuldades ali no meio, alguma coisa deve estar errada. Porque a família perfeita, feliz, é aquela que consegue entender as dificuldades do outro e trabalhar bem isso, integrar bem isso dentro da sua vida, dentro do seu cotidiano. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Então, nós temos os nossos interativos, como a Terezinha Palposo Novo, ela é de Guaraciaba, em Santa Catarina. Ela pede oração por ela mesma, pelo irmão Osmar, por sua vida financeira, pelos filhos Rudinei, Ana Paula, Marinelza, pelo esposo Valdir, pelos netos Igor, Sofia, por toda a sua família e amigos. Também a Neide Criar Pupo de Campos Ferreira, de Campinas, aqui próximo de nós, interior de São Paulo. Pede oração por ela mesma, por sua saúde, pede pela saúde de Rui Pupo de Campos Ferreira, filho e também por todos os seus familiares. Maria Antônia de Marque Vicente, de Santa Adélia, no interior de São Paulo, ela agradece pelas graças recebidas. Que bom! Pede também por seu irmão, por José Donizete Marques, por sua esposa Lourdes. Coloca aqui várias intenções. Pede também por Maria, pela cura da sua coluna, do problema, melhor dizendo, que ela tem na sua coluna. Maria Helena Marim, ela é de Limeira, no interior de São Paulo. Limeira agora que tem um canal aberto da Rede Século XXI. Vocês que estão de Limeira, um grande abraço a todos vocês. Continuem sempre sintonizados, divulguem que Limeira e região ali tem o sinal aberto da Rede Século XXI. Então, a Maria Helena Marim, ela pede oração por seu filho Wagner, que está com câncer. E ela diz assim, que ele está com câncer em estágio avançado. Pede a graça em sua vida, pede por toda a família e pede por fé e esperança na graça do Senhor. Olha, Maria Helena, é tão difícil, não é? A gente ter uma doença tão difícil como essa na nossa vida, tão complicada. Mas a gente sempre apresenta, como você diz assim, que nós tenhamos fé e esperança. Uma das coisas que a vida nos ensina é que a gente não consegue superar todos os problemas. A gente não consegue, viu? Uma coisa eu digo para você, do fundo do meu coração. Às vezes, a vida dá uma rasteira na gente que a gente não consegue nem se levantar, às vezes, insisto nisso. Mas existe uma palavrinha chamada misericórdia e compaixão da parte de uma pessoa chamada Deus. Isto é o que nos mantém de pé. Então, quando você apresenta, eu até aproveito essa ligação da nossa irmã lá de Limeira, para dizer assim, olha, a vida de fato, ela tem hora que ela é bem cruel com algumas coisas que nos apresentam. Mas é tão bom quando a gente percebe que Deus dá uma força imensa. E a gente chega num limite em que, assim, olha, o problema ele está até aqui. Quando chega aqui, nós não temos o que fazer como ser humano, não temos como fazer mais nada, não tem. E aí entra a graça de Deus que nos toma pela mão e nos carrega. Isso é uma das coisas mais belas que a vida nos ajuda a entender. Por isso, quando a gente tem momentos de dificuldade, essas reflexões que às vezes nós não conseguimos ter um fim, a gente tem que colocar na mão de Deus. Quando você diz assim, olha, eu tenho um irmão que está com câncer, numa situação avançada, a gente sabe que isso é tão difícil, o milagre sempre pode existir da parte de Deus e existe,
mas a gente tem que contar com aqueles outros milagres que vêm associados ao milagre maior, que é a cura que você vem pedindo a Deus. Sabe por quê? Se esta cura que você pede, ela não acontece, o milagre que está ao redor de você, na sua família, nos seus amigos, ele vem acontecendo. E esse milagre ele tem a tradução no seguinte sentido: a tolerância, a paciência, a virtude de olhar para o outro e ver no seu sofrimento a vontade de recuperar esse seu encontro com a própria vida, com a sua própria esperança. Então, por isso é muito bonito quando a gente consegue, dentro das nossas dificuldades, ver lá uma luz no fim do túnel, como a gente sempre diz, e apresentar a Deus: olha, a minha esperança é esta. Eu coloco a minha vida diante do Senhor e faço aquilo que o Senhor achar por bem, por mim e, claro, por toda a minha família. É assim que a gente aprende a viver e aprende a rezar. Com o outro, pelo outro, sendo a compaixão na vida da outra pessoa, tá bom? Então é muito importante que a gente tenha essas coisas como referência na nossa vida. Muito bem, nós temos apresentado para você, nós apresentamos, melhor dizendo, 2 VTs. Primeiro, os pais falando dos filhos, não é? Lembra que a gente lá nos primeiros blocos do programa a gente disse isso, olha, os pais pensam nisso dos filhos, tem essa referência pelos filhos. Depois, os filhos têm essa referência em relação aos pais, a dificuldade e tal. Agora nós vamos ver um VT em que a família conta, olha, veja bem que interessante isto. Nós vamos ver uma família que conta como os valores passados pelo patriarca têm sido passados através das gerações. E sabe qual é a base de tudo isso que um tem conversado com o outro? É justamente a fé. Acompanhe comigo esse VT. De 8 filhos e avô de 7 netos, seu Alcides, carinhosamente chamado de Tite por eles, tem um ótimo relacionamento com todos. E ter uma família unida assim sempre foi o sonho dele. Principalmente que a mulher que eu casei, né? A mulher que eu casei, que eu lutei para arrumar ela, para casar com ela e deu certo. Então, nossa, a primeira coisa era ter um primeiro filho, né? A gente queria ver, né? É a coisa mais linda do mundo, né? Deus olhou para mim, Nossa Senhora, a maior alegria que eu tenho que erguer as mãos para o céu e agradecer. Seu Alcides passou para os filhos ensinamentos que ele aprendeu com o pai. Tudo que eu ensinei e tudo que eu aprendi com meu pai. Já desde pequeno já acompanhava meu pai, nós morávamos a 4 quilômetros longe de Valinhos, vinha de a pé para Valinhos na missa, mas nunca deixava de ir na missa. Então, quando eu comecei a criar meus filhos, eu fazia isso aí também. Eu sempre pedia para eles para acompanhar a Deus, procurar a Deus, porque sem Deus você não se faz nada, né? Então, deu tudo certo. Agora, hoje, eles que faz tudo para mim, que não deixa ficar em casa, me leva para a igreja, para a missa, tem que procurar a Deus, né? E deu tudo certo até hoje, graças a Deus. Muitas vezes a gente era criança, não sabia nem o que estava acontecendo, mas íamos e acompanhávamos, né? E depois nós fomos entendendo. Então isso é um exemplo de fé, de esperança, que ele sempre deixou isso para a gente. Então esse é um exemplo que ele me deixou e que eu passo também para as minhas filhas, a fé, né? O maior exemplo que ele me deixou, que ele deixa e demonstra até hoje é a fé. Lembranças da infância. Nos acordando de domingo cedinho, falando, vamos, todo mundo se arrumando, indo para a missa. Aí, mas pai, posso ficar? Todo mundo na missa. Para os filhos, o segredo deste bom relacionamento está no diálogo, amor e muita oração. Sempre ter respeito, né? Seguir o mandamento de Deus, que é honrar o pai e mãe sempre. E o diálogo, né? E eu acho que os filhos têm que estar sempre próximos do pai e o pai ser como um amigo, né? E assim como ele é, os pais sendo como amigos dos filhos. E ter sempre Deus na família, que é o mais importante, que é a base de tudo. A valorização da família, que é o principal, né, para mim, eu acho que a família é tudo. Então, ele ensinou muito a gente a valorizar a família,
Eu acho que isso é o mais importante, porque sem a família nós não somos nada, né? Ser avô é ser pai 2 vezes. O respeito, para mim, é essencial. E, assim, não só eu, como todos os meus primos, eu sei que foram bem orientados pelos meus tios, mas tudo isso veio dele e da minha avó, né? Então, eu acho que isso é essencial para a gente estar, né, no dia a dia e estar seguindo. Hoje eu me orgulho muito de quem eu sou. Eu tenho muita convicção de que eu sou uma pessoa boa, honesta, esforçada, e eu acho que eu sou essa pessoa graças ao exemplo do meu avô, que passou para minha mãe, que passou para mim. Então, com certeza eu quero passar para frente. Ela sempre fala também que desde pequena ele leva todos eles à missa e vão rezar juntos. Então, a família que reza unida permanece unida. Então, é isso que ela sempre ensinou pra gente. O avô sempre, né, teve o papel de pai ali também para mim. Se fosse resumir esse pai de família em apenas uma palavra... Batalhador. Meu avô é tudo. Carinhoso. Amor. Meu pai, esperança. É o melhor avô do mundo. Mas olha, criei a família e essa família que eu tenho não tem para ninguém, viu? É a coisa mais linda do mundo. Uma beleza ser pai, é um orgulho.